mais um impacto de fé para vocês. E antes da gente iniciar esse episódio, eu gostaria de falar que esse projeto não é sobre religião, é sobre Deus e a palavra de Deus. Então, Matt, vamos agora destrinchar o objetivo desse projeto baseado na Bíblia. Estou passando a bola Perfeito. para ele, porque o direcionamento Deus deu para ele. É isso aí. Então, né, a gente vai basear toda a nossa obra, obviamente, no texto sagrado, né, nas Escrituras. E a Lógico. palavra que a gente separou para poder começar essa jornada no nosso projeto é justamente Neemias, o livro de Neemias, os dois primeiros capítulos, especialmente o capítulo 2, que é onde tem ali mais o acervo de mensagens que vão servir, que vão impactar mais e que tem Exato. muito a ver com esse nosso Com esse projeto, né? projeto, porque Com esse assim, nosso a começo. missão de Neemias foi reconstruir os muros de De Jerusalém, Jerusalém. isso. E a gente está tirando esse projeto como uma missão, né? Como uma missão para a gente para trabalhar no reino de Deus. É. Então tem tudo a ver essa passagem quando o Matt conversou comigo, que disse, ó, eu recebi um direcionamento, ou eu digo, é isso e vamos para frente. Então, Vamos começar, vamos né? Eu fiz conversar. algumas separações aqui, a gente vai diretamente nos pontos que são mais relevantes da palavra. Eu vou começar lendo a palavra Antes normalmente. disso, gente, deixa eu só falar aqui da caneca, como ficou linda aqui do Impacto de Fé. Tudo para a honra e glória do Do Senhor, né, Senhor, Médico? Porque a gente exatamente. trabalhou com perfeição, desde a Excelência. marca, a excelência, os detalhes. Eu tive que interromper, né? Tudo E bem, parabéns para a Bebê, que foi quem produziu todo com o material, certeza. com muito Mandou amor bem, do Jó. Impacto de Fé. Tamo junto. Bora, Médico, Vamos voltando. lá, vamos começar lendo a palavra, e aí não vou ler ela toda, mas eu vou passar aqui pelas partes que são mais condizentes com o nosso propósito, né? Certo. Em Neemias, capítulo 2, Neemias em Jerusalém, vamos começar. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Isso aqui é importante a gente frisar rapidamente, que é tudo pela perspectiva de Neemias, né? Então ele está narrando a história, ele que está contando essa Uhum. história. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste e você não está doente? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Ou seja, o rei percebeu que Neemias ele tinha um semblante Um diferente, semblante ele estava diferente. inquieto, ele não estava bem porque ele sabia da realidade que o povo dele estava vivendo. A gente vai ver mais adiante, né? Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Ele saudou o rei, né? Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo Pelo fogo? fogo. Então o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus, ao Deus dos céus, e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do Transeufrates para que eu pudesse. Eita, peraí. Para que me Transeufrates. deixem Para passar. que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. E essa aqui é a parte mais importante desse versículo, é a parte B do versículo 8. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus Pedidos. pedidos. Olha como é maravilhoso o trabalho de Deus, porque ele pediu ao rei com receio, É, mas sabendo que a mão de Deus estava sobre ele, ele é, tinha certeza de que o rei iria iria conceder. atender, Né? conceder todos os pedidos. Eu acredito que Neemias, ele era muito ciente da realidade dele ali naquele lugar. Ele era um servo que ocupava um alto cargo na hierarquia dos servos do rei,
mas ele tinha muito temor ao rei. E Isso. todo esse respeito fazia com que ele tivesse uma reverência que, de certa forma, foi uma ferramenta que Deus usou da parte de Neemias para poder conseguir, para poder obter essas ferramentas que o rei deu a ele, para ele poder Exatamente. reconstruir Jerusalém. Agora, com ressalva, ele tinha, assim, ele devia obediência ao rei, ele respeitava, ele temia, Exato. mas Deus estava à frente de De tudo, tudo, em todos os em momentos. todos os momentos. O Senhor que conduziu Neemias para que ele tivesse essa iniciativa. O que é interessante de notar é porque no começo do capítulo 2, Neemias ele já sente uma forte indignação. Muitas vezes a indignação ela é uma maneira que Deus usa. Sabe aquela inquietação que muitas vezes a gente tem e a gente tende a demonizar, às vezes, essa inquietação? No caso, Neemias ele tinha da inquietação uma fonte para poder reagir, para ser reativo e fazer a vontade de Deus. Muitas vezes aquela inquietação, muitas vezes aquela indignação manifesta o propósito que Deus quer Exato. cumprir através da sua vida. Só que às vezes nós não temos um discernimento espiritual, um Exato. entendimento para poder alcançar aquilo que Deus está querendo que a gente faça. Por isso que é muito importante ter o discernimento espiritual, tentar entender qual o objetivo de Deus em nossas vidas. Sim. Tanto que para a realização desse projeto, não foi assim, acordei hoje, vamos fazer o projeto. Não. A gente tem meses, É. meses, idealizando esse projeto e várias coisas acontecendo. Quantas vezes a gente marcou produção para sair o primeiro episódio, que não saiu. Inclusive, isso é uma coisa que a gente vai ver mais à frente aqui, porque eu destaquei, mas é válido o que Marcelo está falando justamente por esse ponto, né? Porque quem vê talvez pense que isso foi uma coisa que a gente resolveu em uma semana. Exato. Teria sido lindo se tudo Se fosse, realmente né? fosse em uma semana, mas não foi. A gente levou aí algum tempo, né? Maturando tudo isso, e na realidade, E aguardando o direcionamento direcionamento de Deus, também. é uma coisa que nos ajudou muito, de certa forma, apesar do tempo ter parecido um fator contraditório, né, contrário para a gente nessa jornada, no final das Uhum. contas ele nos ajudou muito. Foi Nossa. uma ferramenta, né, foi um recurso de Deus para poder nos preparar e nos trazer até aqui com essa palavra, com esse entendimento de que essa é a palavra que marca o começo do projeto, né? Isso. Que inclusive, mais uma ressalva aqui, o projeto do podcast ele já estava alinhado bem antes. Exato. E o que aconteceu mais rápido do que o podcast foi o nosso grupo de estudo, que foi assim, é agora. Então, que já vai fortalecer e ajudar muito mais nesse projeto do podcast, né? Inclusive trazendo direcionamento espiritual para a gente Exato. poder ser expoente da palavra de Deus, né? Com embasamento que a gente vai esmiuçar, trabalhar nos Esmiuçar estudos. isso, aprofundar cada Exatamente. vez mais. E aí outro trecho que eu separei aqui, dando continuidade, já é o trecho 10, né? Já é o versículo 10 Do 2. do capítulo 2, que fala: Certo. Sambalate, o Horonita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Ou seja, aqui são servos também do rei, mas que eles ficaram realmente muito chateados com a mobilização do povo para poder construir a obra. Isso aqui não necessariamente são pessoas más que se levantam, são situações do nosso Situações, dia a dia, imprevistos, adiamentos, uma agenda conflitante, coisas exato. que nos tiram ali do eixo por algum momento para poder atrasar um processo Uhum. que vem de Deus. Mas E aí às vezes são pessoas também. são pessoas também, a gente não pode negligenciar, né? Isso. O Às inimigo vezes é o tem lado espiritual também, também, o inimigo né? tem aí os seus usados, né? A gente precisa É reconhecer isso. verdade. Mas a gente sabe que no final das contas, todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E essas coisas, na realidade, acabam impulsionando uma obra quando Deus está à frente dela. Exatamente. Fortalece cada vez mais. Exatamente. Vamos agora para o versículo 18, Certo, perdão, para o 17, versículo 17 até o 18, certo? certo. Vamos lá. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém. Está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom Bom projeto. projeto.
Isso aqui é muito interessante. Eu acho que tenho certeza que ele é o cerne do nosso projeto, desse início. Essa palavra ela é Verdade. muito esclarecedora no que diz respeito ao encorajamento. Né? Neemias ele não fez o projeto sozinho, ele não começou a obra sozinho. Ele teve o apoio do rei, ele teve apoio de oficiais e ele teve apoio do próprio povo, que E ele ele se reencontra encheu de coragem para realizar o o projeto. projeto. Primeiro partiu dele, através de uma indignação, de uma Uhum. tristeza que ele não soube disfarçar na Isso, presença do do rei. rei. Ou seja, isso nos aponta para uma outra questão sobre a personalidade de Neemias. Neemias ele era um cara verdadeiro, ele era um homem É, verdadeiro. transparente, porque ele não conseguiu disfarçar Disfarçar, diante do exato. rei. E o rei o conhecia tão bem, intimamente, que sabia que ele não estava num dia bom. E foi capaz de perceber que ele estava desanimado. E esse desânimo de Neemias acabou sendo a resposta de oração de De todos aqueles Neemias, judeus é que verdade. estavam lá em Jerusalém, né, e que tinham ali, estavam vivendo em ruínas, e o Senhor mandou Neemias para poder começar essa obra. Eles responderam, isso aqui é no versículo 18, tá? A segunda parte dele. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Neemias, ele foi um expoente tão bom do projeto que Deus tinha com relação à reconstrução de De Jerusalém, Jerusalém. que isso invadiu o dia a dia do povo e encorajou as pessoas que estavam naquele lugar e que podiam ter um A olhar se de envolvessem, se podiam ter um envolverem no olhar de projeto. desesperança, né, Marcelo? E no final das contas se envolver com o projeto. E o projeto foi bem sucedido por conta do envolvimento do povo. Porque de nada adiantaria se Neemias ele saísse de lá sem uma Ele, direção para de fazer Deus, sozinho, para fazer não teria sozinho. força para isso. Mas quando é do direcionamento de Deus, É. aí não tem como. E Não não tem como dar importa, errado. e não É. importa quantas coisas se levantem para atrasar, no final das contas as coisas sempre vão fluir Então, fluir. a favor do projeto do De Senhor, Deus. né? Afinal de contas, estamos aqui no segundo É, episódio. perfeito. Enfim, deixa eu ver aqui. E aí a gente vai para a última parte dessa palavra, que eu acredito que é um excelente fechamento que manifesta, de certa maneira, toda a convicção que Neemias ele tinha com relação ao chamado dele. Ele tinha tanta convicção disso, que ele fez com que as pessoas concordassem com essa visão, ele conseguiu mobilizar as pessoas e ele conseguiu ter Seguiu. autoridade para intimidar aquelas pessoas que buscavam sabotar a obra. Sabotar, que era um contra a obra. Exatamente, que era o Tobias e aquele outro servo amonita, né? Eu lhes respondi, isso é Neemias capítulo 2, versículo 20. Não se percam, tá? Certo. Eu saio correndo assim pelo É. texto, mas é porque eu já tenho essa Mas dinâmica e Marcela pô. está acostumada comigo, mas vocês vão aprender e eu vou aprendendo também aqui com vocês. Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Ou seja, Neemias ele teve autoridade do Senhor para olhar na cara dos inimigos, E dos confrontar, sabotadores, e dos sabotadores do confrontar. projeto e confrontá-los. E fazer com que eles entendessem que Deus estava com ele o tempo inteiro e que nada iria atrapalhar, interromper o projeto que Deus tinha através da vida de Que iria Neemias. acontecer. O que eu vejo Marcele sabe bem disso, né? A gente já conversou algumas vezes a respeito. O que eu vejo é que existe uma unção muito específica quando você tem a disponibilidade. Verdade. Eu acredito que o maior recurso do homem para com Deus é ter um coração disponível. Eu estou só me metendo, né? Porque eu sou Não, assim, gente. é feito disso, podcast. Então, assim, a gente tem um coração disponível. Na realidade, é o primeiro passo para a gente poder viver o extraordinário É verdade. e fazer com que as outras pessoas acabem sendo impactadas pelo extraordinário. Extraordinário, Entende? é desse A jeito. disponibilidade não só marcou a trajetória de Neemias, a gente vai explorar isso aqui com a graça de Deus em outros personagens ao longo da Bíblia, né? Trazer isso como pauta no nosso podcast. Mas impactou a vida de Gideão, a vida de Josué, a vida de Moisés, a vida de homens que o único recurso, a única coisa que eles tinham para oferecer naquele momento, em meio a tantas ocupações, a tanta dificuldade que eles tinham nos dias deles, era a disponibilidade de Um fazer e coração de viver o disponível. projeto de Deus. O coração disponível é a ferramenta que o Senhor usa, é o principal recurso que o homem pode entregar a Deus. É o primeiro passo para tudo. Se você não tiver o coração disponível, o resto não acontece. Não acontece.
Então é isso, né? Eu acredito que Neemias, ele nos ajuda muito a pautar essa questão do nosso podcast. E O nós estamos entendimento com o coração disponível disponível para impactar pessoas através da através, palavra de e através do Deus. impacto de fé, sendo esse expositor, né, da palavra de Deus, levando. Exatamente, E é como sempre. Marcele enfatizou no começo, a gente não tem o interesse de transformar isso num viés religioso, é uma ação, é um projeto com a finalidade de levar, né, a palavra do Senhor, de propagar a palavra do Senhor, de Exato. alcançar vidas. Então você Independente de que... igreja, independente seja do que for, Exato. é a palavra de Deus. É um Deus único e poderoso É, que cuida de nós e que nossa vida só tem razão com a existência dele. exato. Ele no nosso coração. Você que está em casa, você que está nos acompanhando, é um privilégio ter vocês aqui com a gente. A gente vai trazer cada vez mais conteúdos direcionados, Com estudos. convidados especiais também. Aguardem, aguardem. Temos Aguardem. uma lista de Uma lista convidados aí, gigante. Eu acho que vai excelentes. dar 2030 e a lista só cresce. A lista Então, só cresce. Com a graça de Deus, a gente vai trazer pessoas para compartilhar vivências, experiências de fé, os seus testemunhos. testemunhos Né? Porque a gente importantes. acredita firmemente que o testemunho, assim como o testemunho de Neemias, dele Exato. ter compartilhado com as pessoas o que de alguma maneira fez com que ele começasse, o que o Senhor tinha dito a ele, ele chegou a esses homens de Jerusalém e compartilhou essa vivência, essa experiência que ele teve com Deus, esse compartilhamento de informação que Deus teve com ele compartilhou com os homens e os inspirou, os motivou a começar essa obra com eles. Com eles que, tipo, tinha tudo para não dar certo, na verdade, mas ele teve os recursos necessários, na medida do possível, na medida do que Deus E deu deu a ele, certo. para ele poder fazer e viver o extraordinário. Então é isso. Continue nos acompanhando. E se você tem um testemunho extraordinário, entre em contato com a gente É, através do direct, do pode falar. e-mail, né? Porque quem É. sabe você não será mais um convidado aqui para estar falando da palavra de Deus e contando as maravilhas que ele fez e faz na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe e até o próximo Impacto de Fé.